No vídeo anterior, eu te falei que não é só a sua idade ou a menopausa, mas sim inflamação. E por que esses sintomas se intensificam depois dos 40? É isso que a gente vai ver hoje. Namastê! Eu sou Karina Gomes, médica ayurvédica, uma pernambucana na Índia. E qual é o papel da menopausa nisso tudo em uma forma que você nunca ouviu antes? De acordo com a milenar medicina ayurvédica, a ciência da vida, menopausa está descrito sim nos nossos clássicos, mas de uma forma muito sucinta com o termo Rajo Nivriti, ou seja, a parada de Raja, da menstruação. Então, menopausa, de acordo com a Ayurveda, é um evento em que a mulher que menstruava para de menstruar. Simples assim. A menopausa é um evento fisiológico, natural, já esperado no corpo da mulher. É uma fase de transição absolutamente comum e saudável e que faz parte das fases da vida de uma mulher. E toda fase de transição vai exigir de nós uma maior capacidade de adaptação. O problema é que a maioria das mulheres já chega nessa fase muito sobrecarregada. O sistema inteiro, corpo, mente, muito sobrecarregado pelo estilo de vida equivocado, pela alimentação também equivocada. E com o avanço da idade, o corpo entra naturalmente em uma fase de desgaste. E isso faz parte da vida, né? Então, quanto mais velhas ficamos, mais desgastadas nós vamos ficando, mais o nosso fogo digestivo vai diminuindo. Então, a gente começa a sair da fase Pitta e entrar na fase Vata. Se você já está acostumada com os termos ayurvédicos em sânscrito, você já ouviu essas palavras. Mas o que é entrar na fase Vata? Entrar numa fase mais sensível, mais seca, mais sutil. Então o nosso corpo e a nossa mente já vão se preparando para entrar na última fase da vida, que é a fase Vata. Então a gente pode dizer que o corpo começa a entrar em uma fase com menos reserva. Então não é só a idade, mas a idade junto com a nova fase da vida, com menos reserva, menos capacidade digestiva, e aí fica difícil para o corpo reagir aos desequilíbrios, às desarmonias que você já está trazendo. Então é a nova fase da vida junto com toda a bagagem que a gente já traz ao entrar nessa fase. Então não é a menopausa necessariamente que traz o problema. Ela só vai potencializar o que o corpo já estava tentando mostrar há muito tempo. Na verdade, é um acúmulo de muitos anos em que talvez vai se manifestar e vai predominar nessa última fase da vida, na fase menopausa e pós-menopausa. Então, se ao longo da vida, seja por causa de uma incapacidade digestiva, seja por uma rotina inadequada, pela falta de um sono reparador ou um estilo de vida inadequado, isso vai ser potencializado nessa última fase. O corpo só estava acumulando aquilo que não foi possível digerir, e isso a gente já conhece nos termos ayurvédicos em sânscrito, se chama ama. Ama nada mais é do que um acúmulo daquilo que não foi digerido. A gente pode traduzir em português mais ou menos como toxina. E é isso que causa as inflamações e as doenças. O que é uma doença? No Ayurveda, doença nada mais é do que o acúmulo de ama, um acúmulo de toxinas. Antes, o corpo conseguia lidar com isso, mas na menopausa, a gente já viu que essa capacidade diminui. Então, por isso, começam a aparecer os sintomas. Quais são os sintomas que as mulheres geralmente se queixam na menopausa, principalmente as pacientes que vêm até mim no meu programa Menopausa Natural? Então, aqueles famosos fogachos ou os calorões,
a insônia, a ansiedade, a secura, todo tipo de secura. Então a mente começa a ficar muito desfocada, então a mulher não consegue fazer o que antes era natural para ela. E tudo isso se manifesta não porque apareceram agora, mas porque o corpo não consegue mais esconder. Então tudo vem à tona nessa fase. E é exatamente por isso que não adianta somente aliviar os sintomas. Essa é a grande diferença das outras medicinas para a medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica vai direto na causa, que a gente chama de nidhana em sânscrito. Então aliviar os sintomas não vai ser suficiente para que você pare de sentir esses desconfortos. Você vai precisar desenvolver uma certa capacidade de entender o que o teu corpo e a tua mente estão querendo demonstrar, te mostrar com o aparecimento desses sintomas. No próximo vídeo eu vou te mostrar por que cada mulher desenvolve sintomas tão diferentes, tão diversos e tão peculiares, e como você vai começar a conseguir identificar esses sintomas no teu próprio corpo.